Fala, Gilberto. Fala, tá me escutando aí? Tô ouvindo. Como é que tá minha voz aí? Tá tudo certo? Tudo certo. Obrigado por ter aceitado aí o convite para bater um papo. Eu acho que a gente tem bastante coisa aqui para esclarecer aí, né? Nós estamos já na. Hoje é reta final, a gente vai lançar um evento muito legal amanhã, que é o Empresa 3.0, às 20 horas da manhã. E eu resolvi bater um papo contigo, porque eu acho que é uma dúvida que muitos empresários, né, normalmente têm. A gente sabe que eles sofrem o dia a dia, né, de ser empresário, porque a gente está no campo de batalha e sabe como é. E eu resolvi te convidar aí para, sabendo da sua experiência, é um cara bem experiente no ramo jurídico, somente trabalhista, né, a gente bater um papo aí. Eu não sei se a internet está muito boa, eu acredito que esteja, mas qualquer coisa a gente vai tocando aí, beleza? Perfeito, Gilberto. Primeiro aí agradeço aí pelo convite, né? A satisfação de falar contigo. Felicidade também em participar desse empreendimento novo aí que você tá começando. Desejo muita sorte aí também e vamos em frente. Tomara, vai dar tudo certo aí, vai colher bons frutos, se Deus quiser. E assim, vamos em frente. Assim, vamos começar pelo tema aí, é um tema meio sensível, né? E nós vamos aí caminhando aí devagarzinho. Vou falar um pouco aí sem muito juridiquês, para o pessoal entender bem, quem estiver na live aí, quem entrar também. E tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Sim, o mais importante é a gente fazer aqui algo que todo mundo entenda, né? Porque o Perfeito. juridiquês estava trabalhando mesmo e é uma verdade. Me fala aí, o que é então uma demissão por justa causa? O que a gente pode considerar como demissão por justa causa? Então, primeiramente, cara, a justa causa, o que é a justa causa? Cara, é uma previsão legal, é uma possibilidade que a empresa tem em romper o contrato de trabalho com o colaborador, né? Uhum. Em decorrência de alguma falta grave cometida por ele, né? Aí pode ter aquele questionamento, mas quais as motivações, o que caracteriza uma justa causa? Para a gente ter essa ideia, a justa causa ela está descrita lá na CLT, né, na Consolidação da Lei do Trabalho, no artigo 482. Então, esse artigo é muito complicado. Então, assim, ele tem lá da linha A à linha M. Então assim, todos, todos os que caracterizam uma justa causa vai ter que estar nesse artigo, entendeu? Então a gente coloca lá, o 482 ele fala, que caracteriza uma justa causa? Então a gente vai, ato de improbidade, incontinência, embriaguez. Então assim, cada item desse a gente não precisa ter isso em mente. Por isso que eu digo, a gente tem que ter assim, ó, um pouco de conhecimento e assim, com o jurídico, né? Sempre em consulta com o jurídico, determinar se cabe ou não uma justa causa. Esse é o mais importante. É, porque muitas vezes assim, a gente que é empresário, a gente fica irritado com algumas coisas que acontecem no dia a dia e não é bem assim. Não é bem assim. A gente quer resolver É, na hora e não. porque, assim, eu costumo indicar para os meus clientes, você sabe bem disso, que assim, como é que a gente procede com uma justa causa? Primeiro é a notícia, né? Aconteceu alguma ação do colaborador. O colaborador cometeu aí algum tipo de ação que eu entendo que não é legal, né? Eu acho que está fora das regras. Primeira coisa, que eu recomendo é ter uma assessoria jurídica, né? Primeira coisa, né? Sim, Ligar importante. ou A entrar gente em. não falou sobre isso. A gente não falou sobre assessoria jurídica, tanto que é importante, mas pode ser. É sempre importante. Então, assim, qual que é o passo a passo? Entrar em contato com a assessoria jurídica. Para quê? Inicialmente, abrir uma sindicância, né? Aí você me pergunta, Luciano, o que é uma sindicância? É uma apuração dos fatos, né? Eu recomendo também participar o RH, né? O RH é sempre importante. Eu recomendo participar o gestor, né? Responsável pelo colaborador, o RH, né? E a assessoria jurídica. Para quê? Para apurar os fatos
entender o que aconteceu, se foi realmente o funcionário que cometeu, né? Qual a intenção do funcionário. Essa falta, ela é grave, ela é média, porque depois, no desenrolar do bate-papo, a gente vai chegar nesses requisitos, tá? Para configurar a justa causa. Então, o gestor vai expor o fato, o RH também vai fazer apuração, né? Vai lá verificar, aconteceu isso mesmo? Como é que foi? Mas sempre de maneira sigilosa, para não ter aquela coisa, né, de a empresa inteira ficar sabendo, esse tipo de coisa, assim, em sigilo, né? Ter bastante cuidado com isso. E com o jurídico, entender se realmente é uma falta para uma justa causa ou não, entendeu? Então, esse é importante, abrir a sindicância, apurar, em conjunto RH e jurídico, né, fazer a rescisão do contrato ou não. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta sobre essa sindicância. Ela tem que ser, assim que acontece o fato, eu posso aguardar alguns dias? A gente tem, a lei fala o seguinte, para você aplicar a justa causa, o fato tem que ser imediato. Ou seja, Certo? Aconteceu, você tem que, né, apurar e aplicar a justa causa ou não, a rescisão contratual. Aí pode ter aquele questionamento, né? Ah, mas o que é? Como é que é esse imediatidade que a gente fala? 2 dias, 4 dias, 15 dias? Então, a gente não tem, a lei não fala assim exatamente o que é essa imediatidade. O que eu costumo recomendar? Né? O que eu costumo recomendar? Entre o fato ocorrido, né, e a dispensa, não passar de 30 dias. Esse é um prazo máximo que a gente entende, até pelos julgados, né, que a gente costuma verificar no dia a dia, é um prazo razoável. Né? Ah, aconteceu o fato hoje, aí foi apurado, né, teve a sindicância com RH, com jurídico, tudo, e até 30 dias eu acho que é razoável o prazo aí para aplicar uma Mas justa afasta causa. o colaborador ou deixa ele dentro do ambiente de trabalho? O ideal é que afaste ele com uma suspensão ou deixe ele? Então, nesse caso, primeiro você tem que avaliar se o fato é grave ou não. Tá? O que enseja uma justa causa para a ruptura do contrato de trabalho? É uma falta grave. Né? Com o jurídico, você tem que apurar assim, a falta é grave ou não? A falta não é tão grave, ele teve aí um desentendimento contra o colaborador, mas ele, né, não é tão grave. Cabe uma justa causa? Aí a gente vai ter que entrar nesse mérito. Então, jurídico, RH e gestor fala, não é tão grave, justa causa que seja uma ruptura. Cabe o quê? Uma advertência? Cabe o quê? Uma suspensão? Então, assim, você vai gradativamente, né, você vai aplicando as sanções para o funcionário. Porque assim, não adianta também qualquer falta a gente aplicar uma ruptura, né, aplicar uma rescisão por justa causa. Porque a rescisão é o último estágio. Né? Então, por isso que tem que ter a sindicância em conjunto chegar à conclusão. Exemplo, se a falta for muito grave, exemplo, o funcionário teve aí agrediu uma pessoa no meio de todos. Aí é muito grave. Você já tem que, é legal você já aplicar imediatamente. Entendeu? O ideal é que, assim, vamos imaginar um cenário que você tem que avaliar os motivos desse cenário que você contou aí do cara agredir outro colaborador. Então, ele agrediu, é o fato. Mas, teoricamente, eu não sei se é possível ou não, e é importante você talvez esclarecer para a gente, eu preciso apurar os fatos, mesmo ele agredindo, e talvez ele tenha razão na agressão ou não. De qualquer maneira, o ideal é que realmente já aplique. Porque se eu tiver que apurar os fatos, qual é a dúvida que eu tenho? Eu posso colocar ele de suspensão, avaliar e entender os fatos e depois aplicar a justa causa. Não, por quê? A justa causa, você não pode aplicar dupla penalidade. Entendi. Você não pode aplicar, eu dou uma advertência, depois eu dou a justa causa, entendeu? Então, assim, você tem que aplicar uma punição só. Você não pode aplicar uma punição única. Exemplo, vou dar um exemplo básico que a gente costuma ver no dia a dia. O funcionário ele teve aqui um problema, né, de faltas. O cara falta, aí você vai e dá uma advertência.
Uhum. né? Acontece. Você dá uma advertência para o funcionário, ó, explica, ó, você teve essas faltas, estou te dando uma advertência, tudo. Aí no dia seguinte você pensa melhor, fala, não, ele já faltou muito aqui, eu vou mandar ele por justa causa. Já era. Acontece, acontece. Então, assim, o que vai correr? O funcionário vai buscar a justiça do trabalho, né, e vai reverter a justa causa. Por quê? Você não pode dupla punição para a mesma falta. Se for nova falta, tudo bem. Exemplo, ele faltou algumas vezes, você deu uma advertência. Se ele começar a faltar de novo, aí você consegue romper o contrato de trabalho com uma justa causa. Porque aconteceu um novo fato, entendeu? Você não pode dar a mesma penalidade duas vezes. Muitos empresários, acho que é uma dúvida que a gente tem muito, assim, é aquela escala, né? Foi bom você tocar nisso, porque acho que, para mandar o cara por justa causa embora, tem que dar 3 advertências, 3 suspensão, e depois você faz a É. justa causa. Normalmente, todo empreendedor tem essa dúvida. E aí, fala um pouquinho sobre isso. Então, isso é uma dúvida muito recorrente nesse meio, né? Eu tenho que dar uma advertência, uma suspensão. A lei fala isso? Não, a lei não fala nada. Isso aí é uma Não fala nada. construção, não fala nada. Isso é uma construção jurisprudencial, que a gente fala de julgados que a gente, no dia a dia, a gente acaba acontecendo. Uhum. Qual que é a regra? Qual que é os requisitos para justa causa? Atualidade, imediatidade. A falta foi recente? Foi. Primeiro ponto. Então, na verdade, são três requisitozinhos. Três requisitos que a gente tem para justa causa. É atual a falta? É atual. É igual que a gente fala, dentro daqueles 30 dias, vai. Você apurou, você verificou, não, realmente o ato é faltoso. Aí a segunda pergunta que a gente tem que se fazer, o RH, o empresário, cara, é adequado, é proporcional esse rompimento do contrato? Ele teve uma falta. É proporcional você mandar rescindir por justa causa? Né? Você vai ter que fazer esse sopesamento que a gente fala. É proporcional ou não? Entendeu? Então, assim, esse é o segundo requisito. Primeiro é atualidade e imediatidade. Foi recente? Foi. É proporcional aplicar a justa causa? É proporcional. E a Ou seja, terceira coisa é que o cara está numa falta contínua, injustificada contínua, aí é proporcional. É isso que a gente está dizendo aqui. vamos supor que ele falte 4 dias. Okay. Você vai aplicar a justa causa já por causa desses 4 dias, aí você tem que ir com o jurídico, tudo, ver se é proporcional, eu rescindi um contrato por causa de 4 dias de falta, se já tem a possibilidade se você já tem a possibilidade de descontar o valor do salário, ou avisar o funcionário, dar uma advertência, é mais adequado, né? Então, assim, isso é legal você fazer esse sopesamento, para não ter o risco de ter revertido em juízo, tá? E a terceiro requisito que a gente fala é a vedação da punição, a dupla punição, que a gente comentou um pouquinho atrás. Então, atualidade, imediatidade, proporcionalidade e vedação à dupla punição. Tendo esses 3 requisitos, a gente tem aí razões, né, requisitos para fazer a dispensa por justa causa. E a pergunta que você fez é uma construção no dia a dia. Isso aí é para justificar a gradação a gente fala gradação da sanção. Então, vamos supor assim, um exemplo ficar mais fácil. Ele teve algumas faltas aí no trabalho. Cabe você dar justa causa? Não, não cabe. Eu vou avisar primeiro o funcionário, eu vou conversar, eu vou dar uma advertência aqui, ou verbal ou escrita, primeiro. Ele comete o mesmo ato. A falta é grave? Não, não é grave. Mas eu já falei para ele uma vez que ele já cometeu essa mesma falta anteriormente. Então, o funcionário, você está recorrente. É uma falta leve, mas assim, é a segunda vez. Então, estou te dando uma suspensão. Então, você tem a gradação para você sustentar depois uma possível pedido aí de reversão de justa causa em juízo. Então, você considera uma gradação da sanção, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu observo muito que às vezes acontece nas empresas que o colaborador tem uma emenda de feriado. O cara falta bem na emenda de feriado para tá viajando, vai para a praia, vai. Aí você vê o cara faltando lá na praia, com foto,
feliz da vida, e sua empresa ali, você, enfim. E aí? O que você pensa sobre isso? Pensa o seguinte, onde todo mundo talvez compareceu na empresa, mesmo aquele cobrador que está lá curtindo a praia. Eu entendo assim. Primeiro, assim, qual que foi o ato que ele fez? Ele faltou. Ele deveria vir, certo? O que causou? O que causou para a empresa de prejuízo? Entendeu? Uhum. Eu vou te dar um exemplo também claro. Vamos supor que você tem um funcionário no seu negócio, você tem um funcionário que faz... Ele cuida de toda a área de TI da empresa, certo? Vamos supor que ele tá na escala para trabalhar no feriadão lá, na emenda de feriado. Ele está na escala, ele não veio. É uma falta leve, média, grave? Falta leve. Mas qual que foi o prejuízo que ele causou? Nós dependíamos dele, ele faltou e toda a TI da empresa não funcionou. A empresa não conseguiu atender ninguém. Então, assim, ele deu, uma causa muito forte, é um motivo muito grave que ele causou um prejuízo para a empresa. Então, assim, tá vendo? É o caso a caso. Se fosse só uma falta normal, tem um funcionário de vendas que eu substituí ele por outro. Tudo bem. Qual o prejuízo? Talvez aí, né? Não foi tão grande. Mas foi uma pessoa responsável pela TI que a empresa ficou parada final de semana inteiro. A proporção, entendeu o que a gente falou? Então, essa proporção que a gente tem que levar em consideração. Tá ficando claro? Tá ficando claro? Show de bola. Maravilha. Uma coisa que às vezes a gente precisa olhar com mais carinho, né? Uma coisa que eu tenho cobrado muito aqui do meu time, dentro do grupo de empresas que a gente tem, é a parte de RH. Então, fala um pouquinho da função, né? E o que o RH ele é determinante ou não na justa causa. Eu digo assim, o RH e a empresa, é importantíssimo o RH na prevenção da justa causa. Mas Luciano, como é que o RH vai prevenir uma justa causa? Primeiro, o RH ele tem que estar sempre aí aberto para os funcionários, ele tem que ter um canal de comunicação. Ok? Então, assim, o RH ele tem que ter um canal de comunicação direto com o funcionário, onde o funcionário possa exprimir, né, o que ele entende, ou algum tipo de comunicação de ocorridos. A gente fala aquele canal de denúncias, né? Para ele, está acontecendo alguma coisa comigo aqui, eu tô sendo assediado, às vezes ele não tem coragem de falar com o gestor, não tem aquela coisa, né, não quer falar, então tem que ter esse canal com o RH. Pode ser até... assédio, né? E aí ele não consegue, né? Pode ser até o próprio gestor que está cometendo essa falta grave. Então, assim, tem que ter um canal com RH para o funcionário se manifestar. Então, na maioria das vezes, a gente ainda pode ser por e-mail, ou pode ser por telefone, pode ser por meio identificável ou não, entendeu? Para o funcionário ter essa liberdade de comunicar à empresa o que está acontecendo. E o RH apurar com o jurídico, né, fazer esse bate-bola com o jurídico e apurar esse tipo de conduta das pessoas, né? Isso é uma prevenção. Treinamentos são muito importantes, principalmente aí, a gente vê muito no dia a dia, uma das coisas que mais acontece nas empresas é o assédio. O assédio moral. E muitas vezes o empresário não está sabendo. Está lá na ponta e o empresário não está vendo. Então, assim, tem que ter esse canal de comunicação, tem que ter os treinamentos para mostrar como o gestor tem que lidar com o funcionário, qual que é a maneira de conduta, né? Como proceder. Às vezes o gestor ele é muito bom na vendas, mas ele não tem tanto tato no dia a dia para lidar com o funcionário. O que pode configurar aí um assédio, pode configurar um problema na empresa, entendeu? Então isso é importante, né, no dia a dia. Eu recomendo. Uma coisa que a gente trabalha, que precisa trabalhar muito é a cultura organizacional, né? Cultura, acho que está muito cultura também. ligado o que o RH ele colabora dentro do seu negócio para que você tenha uma cultura sólida, uma cultura forte, onde o assédio, né, de uma forma geral, ele não aconteça, não é verdade? E eu acho que é muito importante, isso é um papel fundamental de recursos humanos, é uma coisa que na minha visão, é bem importante mesmo. Vamos imaginar um cenário,
Desculpa, você quer complementar aí? Não, tô ouvindo aqui, eu tô concordando contigo, isso é importante. A cultura da empresa, ela vem desde dos sócios, aí em cima. Então, o sócio que vai disseminar essa cultura de fazer o certo, aquela cultura de compliance, né? Estar de acordo com as regras, fazer o correto. Então, isso é importante também. Só que não vamos entrar nesse mérito agora, senão a gente vai ficar. Tem que ter 2 lives aqui para a gente Mas discorrer. uma coisa que é muito importante em relação à cultura, que a gente precisa deixar claro, que cultura é o jeito de ser, né? Mas não é o jeito de ser do funcionário, é o jeito de ser principalmente dos donos, dos Do sócios da dono. empresa, né? Como eles querem que a empresa seja. E às vezes, Isso como aí. você disse, de fato faz sentido, aonde o colaborador ele está sendo assediado, por mais que o dono da empresa não saiba, que ele não tem ciência, talvez é uma cultura do negócio. E aí, o Exatamente. dono da empresa, de fato, ele precisa estar ligado nisso. E me fala uma coisa, o RH, o RH não, perdão, os direitos, quais direitos que essa pessoa que foi desligada, que foi demitida, quais são os principais direitos que ela tem, e o que esse colaborador aí tem que ficar ligado, enfim, em relação a essa demissão por justa causa. Primeira coisa, assim, quando você faz uma dispensa por justa causa, eu vou dar um passinho atrás, depois a gente já fala dos direitos. Primeira coisa, a gente identificou que é uma falta grave, é imediata, né? É proporcional, não teve a dupla punição, a empresa decidiu, junto lá com o RH, com o gestor, né? O jurídico, que vai aplicar uma justa causa, uma rescisão do contrato de trabalho. O que eu recomendo para a empresa fazer? Né? Fazer uma dispensa, eu digo assim, sempre com mais de uma pessoa, sempre participar o RH ou o jurídico, entendeu? Testemunho. É assim, como testemunho, mais também para tirar as dúvidas, né? Para ser uma coisa assim, uma coisa profissional, uma coisa, aquela coisa olho no olho, mostrar que você está fazendo a coisa correta, né? Posso contar uma história que aconteceu comigo rápido? Assim, Pode. Eu trabalhava, eu trabalhava numa empresa e essa empresa ela não tinha, eu era gestor dessa empresa, ela não tinha cultura de mandar as pessoas por justa causa embora. De verdade, eu trabalhei lá durante alguns anos, foi a única vez que eu fiz justa causa. E a gente sentado, o cara tinha feito uma fraude muito grande, era um vendedor, tinha feito uma fraude muito grande, cara, muito grande. E a gente tinha muita prova, né? Então, assim, estava muito sólido a nossa decisão de mandar ele embora por justa causa. O dia que eu mandei ele embora por justa causa, estava eu, um outro gestor na sala, e mais uma menina do administrativo lá, uma back-office da empresa. Cara, o cara só não me bateu porque o pessoal segurou ele. O cara veio pra cima e, cara, foi muito tenso, muito tenso. Apesar, eu fui muito sábio na demissão, de verdade, assim, eu fiquei ponto por ponto. Mas eu acho que o colaborador, a pessoa ali em si, né, elas devem sair de si, porque ela não entende, né, cara? Tanto que ele estava errado, que ele entrou na justiça, perdeu em todas as instâncias, ele não conseguiu reverter a justa causa. Interessante, assim, o que eu recomendo, assim, a gente ter mais pessoas, até para ter a testemunha que, né, você tá dando a justa causa, você está formalizando a dispensa por justa causa, você explicar os motivos e também ouvir a pessoa, né? Para ser uma coisa, para tentar a coisa não ser tão tensa, né? Porque é sensível a justa causa. Então, assim, por isso que eu recomendo, principalmente ter um jurídico, né, no meio, ter um RH que tem um pouco de tato, um gestor experiente para, né, para explicar a justa causa, num ambiente tranquilo, né, num ambiente onde não tenha longe da operação, né, para não expor ninguém. Então, assim, isso é importante para a pessoa se sentir assim, respeitada também. Aí falar, a empresa tem regras, tem respeito pelo colaborador, muito embora eu tenha cometido uma falta grave, a empresa, né, agiu corretamente comigo. E faltou uma coisinha que anteriormente eu não falei contigo, o que o RH também pode fazer para prevenir esse tipo de demissão? A gente tem que ter políticas internas, código de conduta, isso é importantíssimo. O que pode fazer? Quais são as obrigações? O que não pode? Horário, uniforme. Às vezes o cara
tem que trabalhar de uniforme, mas alguém falou, não falou quando ele tem que colocar, quando não tem, que hora que tira. Então, código de conduta, um manualzinho claro, mostrando para ele, local de fácil acesso, ele tem que ler, que ele tem que entender, entendeu? Código de conduta também é muito importante nesses casos aí. E a pergunta que você me fez é qual que é os direitos, né? Quais os direitos que o colaborador tem quando ele for dispensado por justa causa? Primeira coisa, o saldo de salário. Os dias trabalhados. Quer dizer, o mês começou no dia 1º, ele foi dispensado no dia 10. Tem os 10 dias lá para pagar para ele, tá? Férias vencidas. Ele tem mais de um ano, já teve aquele período aquisitivo. Tem férias vencidas? Faz jus às férias vencidas, entendeu? Então, assim, basicamente é o saldo... Oi? Então, ele, basicamente ele tem o saldo de salário e as férias vencidas. Banco de horas. Tem empresa que trabalha com banco de horas. Ele tem saldo positivo no banco de horas. Ele faz jus. Tem gente que fala, não vou pagar o banco de horas, foi justa causa. Não, você tem que pagar o banco de horas. Então, assim, é um direito do funcionário, entendeu? Ele não vai ter direito à liberação do saque de garantia, a multa de 40%, seguro-desemprego, 13º, ele não vai ter. Mas saldo de salário, férias vencidas, ele vai ter. Certo. Vamos imaginar que a gente tem um cenário, igual você deu a ideia das faltas sucessivas. O que você acredita que como a empresa pode proceder quando ela percebe que o colaborador e a empresa começou a entrar em guerra de braços? Ou seja, o colaborador está faltando, vamos pensar que inicialmente injustificado, e ela começa a perceber como que ela pode ir para uma justa causa, o que ela pode fazer, os passos aí importantes nisso. Primeiramente é que ele precisa ter um gestor com habilidade, um gestor, por isso que eu falei, tem que ter um treinamento, assim, é importante o gestor estar acompanhando o dia a dia da pessoa, entender o que está acontecendo, né? É razoável porque ele está faltando, aconteceu alguma coisa, tem um canal direto de comunicação com o funcionário. Começou a faltar, assim, eu recomendo isso, tá? Chamar o colaborador para conversar, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, né? E dar, né, dar uma advertência para o colaborador. Estou te avisando, está faltando várias vezes, sem justificativa. Também a gente não pode dar advertência para o colaborador em falta justificada. Fiquei doente. Eu trouxe um atestado, entendeu? Mas eu quero fazer uma pergunta sobre isso, porque, cara, não é bem então, assim. Porque a gente tem a proporcionalidade também, entendeu? Cara, o que aconteceu de verdade, né? Às vezes a pessoa faltou, teve um problema muito sério, tive um problema pessoal, né? Então, assim, a gente tem que entender o que aconteceu, qual a motivação da falta. Depois a gente olha o que? A proporcionalidade, imediatidade. Então, assim, faltou injustificadamente. Vamos ter esse caso aqui em mente. Faltou injustificadamente. Vamos adverti-lo. Você está faltando, não está tendo justificativa, né? A empresa precisa do seu trabalho. Dá uma advertência. Continuou, faltei mais vezes. Eu recomendo dar uma suspensão. Gradativamente, você vai chegando na dispensa por justa causa. O funcionário, ele continuou cometendo as faltas. Eu acho que a falta, essas faltas normais do dia a dia, são faltas leves. Não ser daquela lá que a gente falou anteriormente. Aí você tem que sopesar, entendeu? Uma falta normal, que não causou prejuízo. Uma falta leve. Advertência, suspensão e rescisão por justa causa. Até para se ocorrer aí um pedido em juízo, você ter lá a gradação das sanções, entendeu? Eu avisei uma vez, avisei a segunda, ele continuou demitido, entendeu? Tá me ouvindo aí? É que o fone aqui acabou a bateria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos imaginar num cenário, eu tô trazendo possibilidades, são coisas do dia a dia, né? Que todo mundo, o empresário, vive, cara.
eu trabalhei numa empresa, eu falo que trabalhei numa empresa, mas eu já vivi isso aqui alguns anos atrás. Trazer atestado e tá na praia. O cara falta, traz atestado e você percebe que ele tá na praia. O que você acha? Fez uma sanção mais grave, porque imagina, pô, o cara traz o atestado, mas ele não tá doente, né, pô, ele tá na praia, né? Aconteceu isso muito com o Covid, cara, tinha muitas pessoas no mercado aí, indo no hospital, pegando lá o atestado de 7 dias que eles estavam dando, ou de 15, e o cara não tinha nada. É o famoso migué. Tá dando a migué. Então, assim, vamos lá. Nesse caso em si, o que a gente tem que entender? Realmente, a pessoa estava doente, o atestado é válido, ou o funcionário está levando vantagem, ele está fraudando, né? Tem que levar em consideração. Por isso que tem que trocar essa bola com o jurídico para avaliar esses casos. Ah, eu tenho um funcionário que ele trouxe um atestado e está lá na praia, no mar. Por quê? Qual a motivação do atestado? Ah, ele estava com uma doença, com CID, X, que ele deveria ficar em casa, deitado, sem poder andar, aquela coisa toda, não pode fazer determinadas atividades. Mas ele está na praia. Opa, cabe aí você adverti-lo, cabe aí você suspendê-lo, entendeu? Uhum. Então, cabe sim em relação a isso, mas só que sim, você tem que ter prova. Qual que é a grande sacada disso? O RH da empresa, junto com o gestor, né, imediato do funcionário, tudo que for pertinente à justa causa, tudo que aconteceu, sindicância, fatos, tem que ser incluído na pasta do funcionário. Tem uma pasta própria, toda empresa tem que ter uma pasta própria de cada funcionário. Tem empresas que têm na contabilidade, tem empresas que têm na própria empresa, no local de trabalho, na sede, no estabelecimento. Tem que ter uma pasta para ser inclusas essas informações. Tá? O que ocorreu, qual que é o relatório, né, do acontecido, o que de fato são as provas. Eu tenho aqui as fotos que ele estava na praia. Aí depois, vamos supor que daqui uns tempos, o funcionário entra aí com um pedido judicial e a gente fala, não, ele estava na praia. Ah, mas cadê as provas? Não tenho. Então, assim, é importante a gente criar um arquivo que esteja todos os documentos do funcionário. O que você considera como importante em provas, aproveitando aí o que você acha que é importante dentro de provas para a justa causa? Isso é legal a empresa ter, isso é importante ter na sua visão. Por exemplo, você deu a ideia aí do cara que estava na praia lá e meteu o atestado, mas está na praia. Pô, eu tenho lá foto dele no Facebook, ou eu tenho foto dele no Instagram que ele publicou, e, pô, é uma prova cabal, na minha visão, né? Tem que tomar cuidado assim. As provas na justiça do trabalho, quais são as provas admitidas? A gente tem que entender isso. Testemunhal, prova testemunhal, prova documental e prova pericial. Ah, Luciano, qual que é aí o peso das provas? Elas têm o mesmo peso, entendeu? Ela tem pesos, assim, iguais, exceto, assim, a confissão do empregado. A empregada chegou, você estava na praia tal dia? Estava. Opa, a confissão é a mãe das provas. Então, assim, não tem jeito. Mas as provas, elas têm o mesmo valor, né? A mesma valoração. O que a gente tem que ter cuidado? O funcionário trouxe um atestado e estava na praia. Como é que você vai identificar que o dia que ele estava com o atestado, ele estava na praia? Essa foto tem data? Está no Instagram, no Facebook, com a data que está lá. Então, assim, você tem que ter isso, porque assim, senão você vai falar, não, mas esse dia não era o dia que você está falando, era outro dia, entendeu? Uhum. Então, você tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado para saber assim, esse fato que eu tenho de prova se relaciona à justa causa. Tem data, a testemunha que viu, é legal, teve uma testemunha que viu ele na praia, lá, um funcionário da empresa. Pega o depoimento já do funcionário, o funcionário assina, guarda na pasta do empregado, entendeu? Então, essas recomendações que eu passo no dia a dia
para os empresários. Então, assim, essas dicas, entendeu? Que é importante para você sustentar em juízo depois, caso tenha alguma ação. Porque o justa causa ele é polêmico, né? E assim, na minha visão, é muito difícil fazer um justa causa, né? Porque se você não tiver muito bem embasado, a chance de reversão ela é muito grande, cara. Ela é muito. Porque a justiça do trabalho ela tende a ir a favor do trabalhador, né? Apesar de dizerem que não, é uma visão, né, daqui do lado de cá, do lado do empreendedor. Mas, enfim, a gente não está aqui para julgar isso. Mas o que assim, às vezes a gente percebe, né? Que as empresas, elas entram nesse litígio com o colaborador, muitas vezes o colaborador está insatisfeito, está na empresa, não pede demissão, a empresa não manda embora, é onde que começa a acontecer muitas coisas que começam a embasar um justa causa. Por exemplo, a situação que a gente comentou aqui sobre a falta com atestado, né? Esses dias, cara, eu estava numa comunidade aqui que eu sigo de call center. Você sabe que um dos nossos negócios aqui é call center, e, cara, eu vejo coisas absurdas, que eu falo, como que pode um ser humano, um colaborador, agir assim contra a empresa? Mas a empresa também não é santa, não. Tem muita empresa também, cara, que vou te falar a verdade, velho. Vou te falar a verdade. Então, assim, nisso tudo que a gente falou, o que você, pra gente resumir, acho que é importante a gente trazer um resumo aqui para quem nos acompanhou aí, o que você acha de importante, assim? Vamos definir uma justa causa. O que é importante, então? Justa causa, primeiro a gente, igual eu estava comentando, é você entender o porquê, o fato, o que está acontecendo, né? Por isso que é importante ter um RH bastante presente e entender o porquê, né, está acontecendo aquele fato. Por que o funcionário está faltando demais? Né? Por que o funcionário tá tendo essa atitude? Alguma coisa está acontecendo. Então, assim, você tem essa experiência como empresário, você já foi funcionário também, então você tem essa ideia, cara, alguma coisa está acontecendo. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que entender, até para a gente corrigir para futuros casos, né? Porque às vezes é a empresa que está errando, né? Às vezes a empresa está cometendo alguma falha, ou está tendo algumas posições, está levando à insatisfação dos colaboradores. Por isso que é importante. Por que é importante o canal de comunicação, né? Os treinamentos, né? Para a empresa entender o que está acontecendo. Essa é a minha recomendação. Mas o funcionário ele começou a faltar. O que está acontecendo? Pode ser que ele esteja aí com o início aí de um problema psicológico, uma síndrome de pânico, ou uma síndrome de Burnout, que ele está, né, tá esgotado, não consegue trabalhar. É interessante a gente ter essa visão dos dois lados, tanto empresa como empregado. O que está acontecendo? A empresa está errando ou o funcionário está tendo algum problema, né? Então, esse é a dica que a gente tem, que eu dou. Eu falo isso também porque eu fui muito tempo funcionário. Fui CLT. Então, assim, às vezes a insatisfação, você guarda a insatisfação e não sabe. Né? A empresa não sabe. Então, assim, é legal o RH estar próximo. É legal o RH ter um canal de comunicação. O gestor ter habilidade com os treinamentos, né? Identificar o que está acontecendo com a pessoa. É lógico, tem casos que o funcionário não quer mesmo e não tem jeito. E, né, a gente vai encontrar. Mas muitos casos é identificável, é passível de correção, né? Que não precisa chegar numa rescisão por justa causa. Então, assim, essas são as dicas. Você ter aí um código de conduta bem bacana, específico, mostrando o que pode e o que não pode. Você ter um gestor treinado, você ter um RH hábil, né, para trabalhar. Então, isso que eu acho que é importante. É um conjunto de coisas, é um conjunto de situações que vai fazer você ao sucesso, né? Ter uma equipe legal, ter sucesso no dia a dia, ter sucesso com os empregados. Então, acho que isso é importante. Show. Assim, eu acho que nisso tudo que fica para o lado de cá, né, para a gente que é empresário, a importância de ter esse código de conduta, a importância de olhar para isso com muito cuidado, né? Mas, assim, acho que
até agradecer você aí, Luciano, sua disponibilidade. A gente está aqui há 45 minutos conversando, batendo papo. Muito obrigado mesmo. Eu acho que, cara, é papos assim que talvez, às vezes os empresários aí têm dúvidas, né? E eu sempre falo que ser empresário no Brasil não é fácil, eu sempre te falo isso, você sabe, quando a gente conversa, que Mas assim, é um país. mas assim, o importante é assim, o que eu disse para você, essa gestão legal, é bom você ter aqui uma assessoria para te informar sobre esse tipo de coisa, para te informar o que pode, o que não pode, o que é importante, o que não é importante. Então, assim, esse código de conduta, às vezes as pessoas também falam, isso aí não é para nada, serve, é muito importante. Um canal de comunicação com o RH, é muito importante você identificar o que está acontecendo para tomar uma posição. Então, assim, tudo que a gente conversou, às vezes são coisas pequenas que no todo faz muita diferença. É muita diferença. Eu agradeço também pelo convite aí, fico à disposição, né? Se você precisar da gente aqui também, sempre às ordens aqui. Tamo junto. Agradecer você, lembrar que amanhã a gente está com o lançamento aí do Masterclass, vai ser a aula ao vivo, né? E a gente vai falar bastante sobre esses assuntos, vamos falar sobre cultura organizacional, entra um pouquinho nessa situação que você falou, Maravilha. Da empresa ser organizada, de ter gestão, porque hoje as empresas, elas não têm gestão, a gente está fazendo uma pesquisa, nós temos, acho que bateu aqui, cara, 900 inscrições, bateu há umas 2 horas atrás, a gente está com 900 inscrições, né? E aí a gente, para quem se inscreve, a gente manda um convite para a pessoa responder uma pesquisa para a gente, entendeu? Maravilha. E aí, cara, quando a pessoa, só para você ter uma ideia, quer ver, a gente está com, deixa eu olhar no meu computador aqui rapidão, estamos com 910 pessoas inscritas, provavelmente vai bater 1.000 até amanhã. E o que acontece? A gente manda essa pesquisa para o pessoal, e por incrível que pareça, Luciano, o que o pessoal mais, uma das coisas que as pessoas mais falam na pesquisa é: meu funcionário não colabora. Muitas vezes os empresários, eles transferem a responsabilidade para o funcionário, não entendendo que isso é cultura organizacional, tem tudo a ver, né? Que o cara já contratou errado, o cara não faz um código de conduta e quer que o cara tenha conduta dentro do negócio dele, que ele siga algo que ele não conhece, que ele nunca viu. Compreende? Aí você falou uma coisa muito importante. E outra também, os treinamentos. Treinamento Sim. Também é uma coisa sensacional. Você cria habilidades nas pessoas, você demonstra qual que é o seu negócio, o que você espera. Então, assim, são vários tipos de treinamentos que são importantes, igual eu falei, do assédio. Tem muita gente, gestor, que está cometendo assédio e não está percebendo. Então, assim, Sim. A gente faz treinamento também sobre isso. Então, assim, quando você começa a falar, a pessoa fala, nossa, me identifiquei com isso. eu faço no dia a dia e não percebo. Às vezes é normal para a pessoa. Então, isso é importante, né? Vem desde o início, da contratação, RH, gestão, treinamento, código de conduta. É um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas que faz o sucesso do negócio. Show. Obrigado mais uma vez aí, tamo junto, sabe que onde você me encontra aí. Espero vamos ver se a gente consegue marcar outros encontros aí pra frente, te marcar outros, traz outros temas. Falar sobre demissão por justa causa é sempre polêmico, porque é uma coisa que afeta os dois lados, né, da moeda, tanto o empregador como o empresário, mas tem outros temas, cara, que a gente poderia falar. Por exemplo, você falou de assédio é um tema legal, talvez, igual você falou, às vezes os empresários não entendem muito sobre assédio e a prática assédio não sabe, né? É um dos mais recorrentes também na Justiça do Trabalho, né? Os casos mais recorrentes de ações é assédio, né? Assédio moral, assédio sexual, verbas rescisórias, horas extras, né? São coisas recorrentes que a gente vê no dia a dia que a gente pode evitar. É lógico, é 100% evitável? Não. Mas a gente pode evitar, falar um pouquinho aí. Sempre o treinamento, né? Sempre o conhecimento é importante. Uma coisa que é muito diferente, a gente, durante um período a gente teve o escritório com você lá, né? Você lembra? E hoje não é mais com você, a gente está em outro escritório, mas uma coisa que a gente percebe que é diferente em relação a você e aos outros é a questão que você trabalha no preventivo. Isso é muito importante. Nós durante quase
3 anos com você lá, a gente nunca teve nenhum trabalhista. Por quê? E trabalhando preventivo, né? Sim. Sempre o antes, sempre o antes. E isso faz muita diferença, não é verdade? Às vezes, assim, por isso que eu falo, a gente tem que colocar na balança, às vezes o empresário em si, rapidamente, o empresário em si, ele tem ideia assim, eu vou ter que pagar uma assessoria jurídica, né? Putz, mas eu nem uso, eu vou usar de vez em quando. Eu costumo comparar que é um plano de saúde, né? É legal, assim, quando você precisar em uma ação, você já vai ter assessoria, você não vai gastar, mas mais que isso. Às vezes, uma informação que você tem te evita um prejuízo financeiro muito grande. Sim. Uma ligação que você faz para a assessoria te evita um prejuízo aí de 10, 30, 50 mil reais. Isso é o importante. Então assim, tudo isso aí vai voltar para você, né? Vai ser uma economia que você vai fazer, investimento, a gente fala, né? Então, eu agradeço. Assim, é barato. Mas agradeço aí pelas palavras também. A gente sempre tem que trabalhar no preventivo. É lógico, 100% não é. Mas a gente tem que trabalhar no preventivo porque é muito importante para o empresário ter esse... Não gastar, né, não ter despesa com ações trabalhistas. E qual que é a melhor forma? Prevenção. Prevenção com coisas básicas que a gente falou aqui hoje, né? Básica. Coisas básicas, né? Mais uma vez, obrigado aí. Boa noite para você aí. Tamo junto. Pessoal, obrigado por quem ficou até o final aí. A gente vai se encontrar outras vezes. Vamos ter aí outras oportunidades de falar de outros temas. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço aí. Obrigado, Gilberto. Valeu. Tchau, tchau.